Olá pessoal, professor Holmes em mais uma aula da nossa minissérie sobre edição de textos, planilhas e apresentações. E na aula de hoje nós vamos focar ainda na questão do processador de texto. Vamos trabalhar com o nosso Word. Lembrando que existem alguns pontos que são fundamentais aí que sempre caem em prova. E um deles é a questão dos atalhos. Então, vamos dar uma olhada nos atalhos. Beleza? Vamos que vamos. Primeiro, se você vai abrir um documento, tá? Lembre-se sempre que você pode usar o atalho Ctrl O. Ctrl O, não confundam, tá? Ctrl O, porque é do inglês open. Então, abrir um documento, open. Não confundam, tá, com outras ações que possam eventualmente vir, como, por exemplo, Ctrl A. Ctrl A é para você selecionar o conteúdo, não é de Ctrl abrir, né? E pode cair lá na prova, eles fazem essa confusão. Fazer você pensar que abrir um documento, na verdade, seria usar o Ctrl A. Mas não é. É para você usar o Ctrl O do inglês open. Ctrl N de novo. Ctrl new, né? Do inglês novo. Novo, new. Agora, cuidado com o Ctrl N para a formatação em negrito, porque é o Ctrl B, B do inglês bold, que é o negrito. Então, eles podem confundir vocês lá na prova. Usar um Ctrl A para abrir, ou usar um Ctrl B, por exemplo, ou um Ctrl N no lugar do Ctrl B. Dizer que Ctrl N é para deixar em negrito, Ctrl N é para um arquivo novo. Salvar o documento, Ctrl S, até aí tranquilo. Não confundam o Ctrl S de salvar com o Ctrl U de sublinhar, tá? Então, pode ser que lá na prova caia esse peguinho aí também. Para sublinhar é Ctrl U. Para fechar um documento, tá? Não é Ctrl X, e sim Ctrl W. Para você recortar um conteúdo e para você copiar, Ctrl X e Ctrl C, respectivamente. Aqui eles gostam de brincar com os dois, certo? Então, muita atenção. Ctrl C, você mantém o texto original e você só copia o dado. Ctrl X, você recorta, você retira o dado que está ali daquele texto que você selecionou. Ctrl V, para colar. E aí nós temos as de alinhamento, tá? Ctrl E para centralizar, não é Ctrl C. Ctrl C é copiar, centralizar é Ctrl E. Para alinhar à esquerda, Ctrl L, L do inglês left. E o R do inglês right. Então, Ctrl R para a direita. Para você sair de cancelar qualquer comando, você aperta a tecla Escape de escapar. Desfazer a ação anterior, errei, o que eu não queria apagar, Ctrl Z. Ah, mas eu errei que eu quero manter a ação que eu tinha feito, quero retornar o que eu já fiz, eu quero refazer uma ação anterior, Ctrl Y. Para você ajustar a ampliação do zoom, Alt W, Alt Q, você vai ajustando na caixa de diálogo de zoom. Ctrl Alt S, você vai dividir a janela do documento e para remover, Alt Shift C ou Ctrl Alt S, lembrando que o Shift geralmente você usa para fazer as coisas no sentido inverso do Ctrl. Então, se você tiver uma ação que vai para frente ou para trás, como é o caso de Alt mais Tab. Se você apertar no seu teclado aí Alt e Tab, você vai abrir uma janela para você ir mudando de uma janela para outra. Se você, você usar, como é o caso, né? Você está usando o Alt e Tab para poder mudar. Se você está lá usando a sua tela, aí você fala assim, eu quero mudar de uma janela para outra. Beleza, então eu já sei como é que eu faço, eu vou usar esse meu atalho, esse meu Alt Tab. Quando eu fizer isso, ele vai jogar. Agora, e se eu quiser voltar? Porque ele vai sempre para frente no Alt Tab. Se eu quiser voltar, eu vou usar o Shift. Então, vai ser Shift mais o Alt mais Tab. Então, para voltar, o Shift dá o sentido reverso. Muito bem, vamos ver alguns outros atalhos aqui. Tá? Alt Q, inclusive, alguns desses atalhos até já estão desatualizados em relação à versão 2023. Mas, pelo que está lá no Office, vamos disso aqui.
Então, para você mover para o pesquisar na faixa de opções, Alt Q, tá? Alt Q, por exemplo, se você estiver usando uma versão mais atual do Word, por exemplo, ele vai para um lugar totalmente diferente. Então, se eu jogar um Alt Q, por exemplo, dentro do meu texto, ele vai abrir a minha aba Layout. Então, Alt Q, nas versões novas, vão abrir a aba Layout. Então, muita atenção em relação a isso. Para você abrir o arquivo no modo de exibição backstage, quando você utiliza o Alt F, tá? Que é um outro atalho também que você pode utilizar, dependendo da situação, o Alt F, quando você usa, ele é uma versão antiga também, mas é uma sequência de tecla que ainda pode ser utilizado, pode ser cobrado. Tá? Página inicial, Alt H, também um comando antigo. Tá? Então, esses aqui são todos comandos antigos. Então, muita atenção, porque se for uma versão 2023, por exemplo, do Office, esses atalhos não funcionam. Se for a versão, né, de 2007 em diante, essas aqui já funcionam. Muito bem, né? As guias. Para você abrir a guia referência, né, é a mesma coisa que eu estava falando para vocês. Você vai usando sequências que são específicas para você abrir a sua janela. Digamos que eu quero trabalhar com a faixa de opções, mas usando o meu teclado. Então, você pode trabalhar movendo as guias. Você pode usar os atalhos específicos para mover cada guia. Por exemplo, se eu quiser usar o Alt mais o F10, eu vou conseguir mover de um para outro, né? Se eu Alt F10, eu consigo abrir o que a gente chama de uma nova aba, né? De seleção. E aí, com isso, você consegue gerenciar a parte que você seleciona. Então, aqui, nas versões novas, seleção. Mover os destaques, né? Você pode usar o Tab. Sempre que você usa o Tab, você vai movendo de um ponto para outro, tanto no menu quanto no próprio texto, se tiver tabulação. Agora, se você usar o Shift e o Tab, aí o que você vai fazer? Você vai para o sentido inverso. Shift e Tab você volta, tá? Isso aqui é importante ficar atento. Ctrl seta, se você aperta o Ctrl mais a seta, por exemplo, Ctrl para a direita ou Ctrl para baixo, você vai movendo entre os agrupamentos dentro dessa faixa ou no texto também. Para você mostrar a dica, né, se você usar o Ctrl mais o Shift mais o F10, você vai abrir, nas versões anteriores do Office 365, você consegue abrir. Para ativar o botão selecionado, barra de espaço ou Enter, se você selecionou um botão e que você quer abri-lo, você aperta o Enter ou a barra de espaço, tá? Que ainda é viável até o 2023. Para você abrir, digamos que você abriu uma caixa, então lá uma caixa de seleção, você com as setas, você consegue mover. Onde tiver mobilidade, por exemplo, onde tiver opções, você consegue mover com a seta, selecionar com Enter ou com a barra de espaço. Tá? E aqui nós temos outros atalhos, também valem a pena ficarem sendo observados. Tá? Lembrando que eu destaco aqui? O End sempre vai te mover para o final da linha. O Home sempre vai te mover para o início da linha. Agora, se você segurar, por exemplo, o Ctrl, né, você está lá no meio do texto, você segura o Ctrl e aperta a tecla Home, você vai para o início do texto. Tá? Então, se você acrescentar aqui o Ctrl mais o Home ou End, você vai para o início ou para o fim do texto. Então, muita atenção aqui. Home e End para o trabalho na linha, mas se você quiser ir para o fim do texto, você acrescenta a tecla Ctrl. Isso no caso do Windows, tá? Se você estiver usando o Mac, você vai usar outro comando. Mas lá não será cobrado na sua prova Macintosh, somente distribuições Linux e o Office. Como o Office é nativo de Windows, então vai ser em Windows que eles vão perguntar. Ctrl Alt Page Up, você vai para o início da tela, também outra opção. E Ctrl Alt Page Down, você vai para o fim da tela. O Page Down é aquela tecla que fica vai ficar no seu teclado junto do teclado numérico. E também em cima, né, no seu teclado também tem essa opção das teclas Page Up, Page Down, Scroll, Lock, vai ter também o Home, o End, o Delete. Muito bem. E aí, aqui para você ir para
o início da página seguinte, Ctrl Page Down, Ctrl Page Up. Mover o cursor para o final do documento, como eu havia falado, Ctrl End, esse aqui é importante, tá? Lembrem deles. Ctrl Home para ir para o início. Para o local de revisão anterior, Shift mais F5, tá? Assim que você abrir o documento, der um Shift F5, ele vai mover o cursor lá para onde você tinha revisado anteriormente. E aí você tem formas flutuantes, né? Digamos que você trabalha com caixa de texto, e aí você quer ir Ctrl Alt número 5. Essa aqui não é tão comum. Para você sair de formas flutuantes, sempre usa o Escape. Ctrl F, tá? Para você pesquisar dentro de um documento. Então, se eu quero localizar, eu vou usar o Ctrl F. Agora, muita atenção. Nas versões do Word, você vai trocar esse Ctrl F, tá? Por Ctrl... Opa! Você vai trocar por Ctrl mais L, tá? Ctrl L nas versões em português. Então, quando você abrir aí o Word, você der um Ctrl L, vai abrir a navegação, tá? Navegação Ctrl L. E para você ir para Ctrl G, Ctrl Alt Z. Eu quero imprimir um documento. Esse aqui também é importante vocês não se esquecerem, tá? Ctrl P. Eu quero entrar no modo de visualização de impressão. Ou seja, eu quero visualizar como que vai ficar a minha impressão. Você tem a possibilidade de visualizar o seu documento lá quando ele estiver impresso. Aí, nesse caso, você vai usar o atalho específico, né? Então, por exemplo, eu quero visualizar a impressão, você pode usar o atalho específico para ele. Quero mover a página para mais um ou menos um, você usa o Page Up para subir, Page Down para descer. E para a primeira página, Ctrl Home, para a última página, Ctrl End. E aqui mais outros atalhos importantes aí para você decorar, tá? Lembrando que para as versões em português, por exemplo, selecionar todo o conteúdo do documento, você vai, ao invés de você usar o Ctrl A, tá? Que vai, no caso aqui do Ctrl A, abrir um documento. Na versão em português, você vai usar o Ctrl mais o T. Porque aí você vai fazer um Ctrl T, você seleciona todo o documento. Então, Ctrl T para selecionar o conteúdo. Outras formas aqui, para alinhamento. E alguns usos dos atalhos de tecla de função. F1, tá? Isso é em praticamente todos os aplicativos nativos de Windows, o F1 é o ajuda. Tá? Então, para o caso do Word, não seria diferente, ele abre a ajuda do Word. Tá? Então, se você segurar, nesse caso, o Shift e o F1, você vai abrir uma opção para revelar a formatação, que é justamente para você verificar a formatação do texto selecionado, a fonte, parágrafo, alinhamento, recuo, se ele tem seções. Você pode até comparar com outros textos. Então, isso aqui é importante. Ctrl F1, você vai abrir, esse aqui também é importantíssimo, muito usado. Quando você abre ou oculta a faixa de opções. Muita gente fica assim, mas eu não quero aquela faixa de opções aparecendo. Então, você tem aí a oportunidade de tirar ou de aparecer. Alt F1 para o próximo campo e Alt Shift F1 para o campo anterior. Lembrem-se, o Shift ele sempre volta. Ele vai te dar o desvio da volta. F2, destaque é para mover o texto no gráfico, tá? Ele te ajuda também a salvar o documento, a imprimir, se for, por exemplo, num Ctrl F2. Então, você mete um Ctrl F2 lá no seu texto, ele já vai abrir o modo de impressão. F3 vai te ajudar a alternar entre maiúsculos e minúsculos, vai recortar o texto, vai criar blocos de construção. F4 é importante, tá? Digamos que você fez uma ação lá no Word e você quer repetir a mesma ação. Por exemplo, você deixou uma palavra em negrito. Se você teclar F4, ele vai repetir sempre a última coisa que você fez. O último comando que você fez será sempre repetido. Obviamente, se esse comando for possível. Se você fizer um comando que seja impossível de repetir, aí não tem como. O Shift F4 vai repetir a sua última localização, né? Sua última ação localizar ou ir para. Se estiver trabalhando com navegação, é importante.
o Ctrl F4 para fechar e o Alt F4 você sai do Word inteiro. Então, qual a diferença do Ctrl para o Alt F4? Ctrl F4 fecha o documento se você tiver 10 documentos abertos. Ctrl F4 vai fechar um texto que você tiver aberto, um documento. O Alt F4 fecha o Word inteiro. F5 é para o ir para, tá? E vai usar indicadores e outras relações com o Shift, o Ctrl e o Alt. O F6, ele vai te ajudar a alternar o documento para o painel de tarefas, barra de status, faixa de opções, tá? Então, ele te dá essa opção. Isso vai permitir esses painéis divididos, e aí você consegue alternar entre os painéis, alternar entre as tarefas. Shift F6, você vai alternar entre o documento, a faixa de opções e a barra de status. Então, ele te dá essa opção também para você fazer essa alteração. Então, quando você aperta o Shift e tecla o F6, ele vai fazer essa alteração. Muito bem. F7, você vai para edição de texto, tá? O Shift F7 você vai abrir sinônimos, dicionário. F8 te ajuda também para estender a seleção. Então, você seleciona uma palavra, né? Ele vai ser estendido até a frase inteira. F9, você vai atualizar os campos que você seleciona. E trabalha com campos também, com Shift e com Ctrl. O F10 vai ativar e desativar as teclas, que são as dicas de tecla, qual que vão aparecer para cada situação. Tem outras funções aí também. F11 vai te ajudar a mover para os campos. Lembrando que se você vai para frente, vai movendo para o próximo campo. Se você quer voltar, usa o Shift. O F12 vai abrir sempre o salvar como. Atenção aqui no F12, que ele costuma cair bastante em prova, tá? Então, Shift F12 vai salvar direto, F12 vai salvar como. Então, eles ficam brincando aqui com esses aqui. Ctrl F12 vai abrir um novo documento e Ctrl Shift F12 vai te dar a opção para imprimir no modo Backstage. Tá? Vamos de exercício. Então, aqui nós temos um texto, né? Que é um preâmbulo da Constituição. Ele foi digitado. E aí tem uma palavra aqui, ó, constatação da República Federativa do Brasil. E essa palavra aqui no texto está dizendo que foi escrito no lugar de Constituição, ou seja, está errado. Porém, olha só, ela foi entregue a um assistente administrativo digitalizado no Word e tem o texto aqui e fala o seguinte, que ele não conseguiu, ele não tem autorização para alterar o texto. Mas ele viu o erro, então ele quer inserir um comentário. Então, para inserir comentário em documentos bloqueados, você vai precisar usar o assistente, né, para comentar, e aí você pode usar combinação de teclas. Temos aí Ctrl T, se você estiver usando o seu Word e ao usar o Word você meter um Ctrl T, ele vai selecionar todo o texto. Então, aqui é para todo o texto. Mas você vai fazer o quê? Selecionar. Então, você vai selecionar todo o texto. Ctrl A, né? O Ctrl A, justamente na versão em português, ele vai abrir a guia Abrir. Então, ele vai ter uma janela para abrir o documento. Então, Ctrl A é para abrir o documento. Então, não tem nada a ver com o comentário. Agora, se eu estou lá no meu texto, né, e eu meto um Ctrl K, eu estou lá, por exemplo, eu mesmo estando bloqueado, então meu texto está bloqueado, e aí eu coloco um Ctrl K, ele vai inserir lembra disso aqui, ó, link. Então, o K vem de link. Então, o Ctrl K vai inserir um hiperlink. Então, também não é o que ele quer fazer. Agora, se eu usar um Ctrl Alt A, que é o que ele está falando aí, Ctrl Alt A. Aí, nesse caso, eu abro uma guia, né? Eu abro uma janela para eu colocar um comentário. Então, nesse caso aqui vai ser a nossa letra D. Ah, Holmes, e o que acontece se eu colocar o Alt, Ctrl e o S? Alt, Ctrl e S vai fazer o quê? Vai dividir o seu documento, né? Vai criar modos de divisão, que é S de split, que é dividir. Então, nesse caso, resposta correta, letra D. CES Gran Rio 2009 BGE, vamos lá.
No Word, para ir diretamente no início de um documento, independentemente do local em que esteja o cursor, basta pressionar as teclas. Bem, eu quero ir para o início do documento, aí tá mole, né? Tá fácil. Vamos de Ctrl Home. Se eu quisesse ir para o final, Ctrl End. Então, aqui está mamão com açúcar. Banco da Amazônia, Sesgran Rio. Ao editar um documento no Word, o autor deseja copiar determinado trecho para inserir uma cópia do mesmo em outro ponto do texto. Para tanto, ele poderá marcar o trecho usando o mouse e então usar teclas. Ok, então aqui nós temos a situação. Primeiro ele quer fazer o quê? Quer editar, mas ele quer copiar, não é recortar. E depois inserir uma cópia. Então, copiar é Ctrl C. E inserir é colar. Então, é Ctrl V. Então, Ctrl C para copiar, Ctrl C, para colar, Ctrl V. Beleza. Ctrl X seria se ele quisesse recortar. Então, Ctrl Z para desfazer uma ação anterior, então está fora, e o Ctrl A para abrir. Então, aqui a opção correta, claramente, letra B de Banco do Brasil. Muito bem, vamos de Copérg 2022. Ao utilizar o editor de texto Word, erroneamente, o usuário digitou todo o parágrafo em minúsculo, mas desejava que fosse maiúsculo. Então, ele está minúsculo, está tudo caixa baixa, e ele quer converter para caixa alta. A maneira mais simples de corrigir essa falha é selecionando o texto. Como é que eu seleciono o texto? Ctrl T. E eu preciso, depois que eu selecionei esse texto, pressionar qual tecla de atalho? Essa também está fácil, né? Vamos de Shift F3. Vamos lembrar lá. Shift F3. F3 alterna o texto selecionado entre maiúsculas, minúsculas e capitalização de título. Se eu usar o Ctrl, que é o caso ali, eu vou recortar o conteúdo selecionado para especial e você pode recortar várias situações. Tá? Então, nesse caso aqui, tá fácil, né? Ok? Tá atenção aí em relação ao uso do Shift e do Ctrl. Com isso, a gente encerra esse bloco. Não deixem de estudar os atalhos, pratiquem no Word de vocês. Com certeza caem atalhos na sua prova. Grande abraço, até a próxima!